Vamos estudar a palavra de Deus continuando a série que nós já estamos vendo aqui na igreja sobre povo e culto, como tornar a sua igreja melhor, como tornar o culto na sua igreja, na nossa igreja, melhor ainda. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito das formas de culto que existem. Você já deva ter se reparado na tua vida, em avisos na igreja ou em outras igrejas que você fez parte, ser falado sobre cultos diferentes, né? Ser falado de culto nos lares, ser falado de culto doméstico, né? Ser falado de culto individual, culto em comunidade, né? Existem formas de culto. E essas formas, elas existem, não é simplesmente para atender às necessidades de cada um. Já saiba disso. As formas de culto, elas não existem porque alguns precisam de cultos assim, outros precisam de cultos de outra forma. Alguns precisam e preferem cultos individuais, outros preferem culto em casa. Não é para isso que existem as formas de culto, né? As formas de culto, elas têm um outro propósito. E nós vamos olhar para esses propósitos hoje aqui. Mas antes de nós entrarmos na forma de culto, eu quero que nós possamos relembrar algumas coisas que nós já aprendemos aqui, principalmente com relação à definição de culto. O que é o culto, né? Quando nós conversamos sobre isso, no primeiro episódio aqui dessa série, nós falamos sobre uma definição de culto e foi apresentado para nós duas considerações que eu queria que nós pudéssemos retomar aqui. Não está indo aqui o meu. Você pode... Isso. Duas considerações que nós vimos logo no início, né? As duas considerações são: o culto, ele deve ser para Deus. Essa é uma primeira consideração que nós precisamos ter em mente sobre uma definição de culto, né? Sobre o que é de fato o culto da igreja, o culto cristão. O culto, ele deve ser para Deus. E também o culto, ele envolve um povo, né? Essas são duas considerações que podemos chamar de preliminares, né? Considerações que devem vir antes de tudo. O culto deve ser para Deus e o culto envolve um povo. E o culto envolvendo um povo significa que é um povo que se reúne para reconhecer os feitos de Deus, né? Isso nós vimos quando falamos sobre a definição do que é o culto. Culto é um povo que ele se reúne para reconhecer aquilo que Deus tem feito e fez em suas vidas, né? Nas nossas vidas. Também são pessoas que elas estão oferecendo o seu tempo, seus dons, talentos e recursos a Deus. Isso também faz parte de culto, né? E também são pessoas que estão se envolvendo com Deus. Outra coisa que integra a definição do que é o culto cristão. Se o culto, então, ele envolve essas coisas, se ele implica em reconhecimento da grandeza e das obras de Deus, se ele implica nessa oferta, nesse oferecimento de cada um a Deus, e implica também nesse envolvimento que nós temos com Deus, o sentido e o significado do culto cristão caminha muito próximo da adoração. Caminha muito próximo do conceito bíblico de adoração a Deus, né? Podemos, então, chegar à conclusão que culto é sobre adoração. Culto é sobre isso, é sobre adorarmos a Deus, né? Talvez isso pareça muito óbvio, mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar um pouco mais para esse conceito de adoração. Porque quando nós olhamos para o culto sob a ótica da adoração, nós vamos conseguir perceber muito melhor o propósito das formas de culto. Se nós encararmos culto como adoração a Deus, nós conseguimos entender por que existem tantas formas e como que essas formas, elas devem fazer parte das nossas vidas. Eu diria que as formas de culto, elas devem ser vistas como a prática da transposição da adoração do Antigo para o Novo Testamento. É aqui que surgem as formas de culto, né? Ao transpor na Bíblia existe uma transposição do conceito de adoração no Antigo para o Novo. No Novo Testamento, Jesus nos traz um conceito muito mais amplo e profundo do que é a adoração,
né? No Antigo Testamento nós temos um conceito muito prático. E as formas de cultos que nós temos hoje, elas se dão por causa disso. É nós olharmos na prática essa transposição da adoração do Antigo para o Novo, né? No Antigo Testamento nós temos conceito de adoração ligado a um local, a um momento, né? Até existiam festas específicas, momentos do ano específicos ali no calendário do povo de Israel, onde eles se deslocavam de suas casas, de suas cidades, e eles iam até Jerusalém para adorar a Deus, né? Para festejar, para se lembrar, para ter cerimônias ali, né? E também fazia parte da rotina do povo de Israel cultuar a Deus nos templos, né? Adorar a Deus, era isso. Adorar a Deus no contexto do Antigo Testamento estava muito relacionado a uma coisa física, a você sair de onde você está e ir até um local de adoração. Isso porque no Antigo Testamento nós sabemos, a presença de Deus no povo se dava no templo, né? No templo onde havia o Santo dos Santos, era ali onde Deus estava. A presença de Deus no meio do povo, né? Mas já no Novo Testamento, todos esses conceitos, eles são amplificados. Eles não são atualizados, mas amplificados. Nós conseguimos entender o porquê dessas coisas quando nós olhamos para o que acontece no Novo Testamento, né? Pegando o link aqui da presença de Deus, no Antigo Testamento a presença de Deus se dava ali no templo do tabernáculo, no Santo dos Santos, no templo, era ali no templo em Jerusalém, era nesse local também, que estava a presença de Deus. Já no Novo Testamento não. Deus habita em nós através do Espírito Santo, né? Nós somos morada do Espírito Santo, Deus está conosco. Isso muda tudo. Isso muda todo o conceito de adoração, né? No Novo Testamento, a adoração ela é transposta de um tempo e um local para a vida toda de cada indivíduo do povo de Deus. Então, se nós pensamos que a adoração é vir até aqui aos domingos, cantar alguns louvores, nós estamos equivocados. Não que isso não seja adoração, mas adoração é muito mais do que isso, né? Adoração é algo que abrange a vida toda do cristão. A minha vida inteira precisa ser uma vida de adoração. É um erro nós pensarmos que a adoração ela é simplesmente algo que a igreja institui, né? Uma atividade da igreja. Quem fala sobre isso é um importante teólogo do Novo Testamento chamado Donald Carson. Ele fala exatamente isso. Ele diz que a adoração do Novo Testamento engloba tudo em nossa vida. E é um erro imaginá-la como uma atividade da igreja estabelecida. A adoração, ela engloba tudo e deve fazer parte de tudo. Tudo que nós fazemos precisa ser, no bom sentido, contaminado por adoração. Tudo que nós fazemos precisa ser forma de adoração a Deus, né? Não é simplesmente uma atividade que a igreja propõe. Não deve ser tratado como simplesmente vir até aqui a adoração. A adoração é muito mais do que isso. E Jesus também deixa isso muito claro lá em João, no capítulo 4, os versículos 21 a 23, né? Quando ele diz ali para a mulher samaritana: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, né? Essa mulher, ela tinha dúvidas sobre onde ela deveria cultuar a Deus, onde ela deveria adorar. Porque os samaritanos achavam que era em Samaria, era em outro monte. Já os judeus acreditavam que é em Jerusalém, né? Onde deve se adorar? Como deve se adorar? Quando deve se adorar? E Jesus responde para ela: está chegando o dia, a hora está chegando, não vai ser nem aqui nem lá, mas é algo que acontece em nós, é algo que se torna muito mais profundo. A adoração, fazendo parte de um estilo de vida nosso, ela é uma coisa que, às vezes olhando, pode parecer que ela fica menor
mas isso faz com que ela fique mais intensa, né? Adoração é um estilo de vida, ela não está presa a um local. Adoração não tem a ver com o dia da semana, não tem a ver com o número de pessoas com quem você está se reunindo, mas sim tem a ver com um relacionamento pessoal e individual com o Deus eterno. Isso que é adoração verdadeiramente. Dessa forma, o culto semanal, como nós vemos no Novo Testamento, ele não é essencialmente sobre adoração. Porque adoração é uma coisa que nós fazemos com a nossa vida, todo momento. O tempo todo nós devemos viver em adoração ao nosso Deus, né? Então, essencialmente o culto não é sobre adoração, mas sim sobre adoração coletiva, que é algo diferente. E também sobre edificação mútua. É isso que nós podemos experimentar quando nós cantamos juntos, como fizemos aqui. Quando nós cantamos verdades sobre quem Deus é e sobre as coisas que Ele fez e as coisas que Ele faz nas nossas vidas, né? Quando nós ouvimos a palavra, quando nós oramos juntos, quando nós podemos, reunidos aqui, confessar os nossos pecados em oração a Deus e pedir perdão, isso tudo é edificação mútua, né? E isso, de acordo com o Novo Testamento, o culto é sobre isso, né? Nosso culto semanal, ele serve para adoração coletiva e edificação mútua. Mas essas duas coisas, elas são e devem ser sempre posteriores a uma vida de adoração. Nós nos reunimos aqui para adorar coletivamente, para sermos edificados mutuamente. Mas isso precisa vir depois de uma vida individual de adoração, entende? Isso precisa ser posterior a uma adoração pessoal. Adoração na tua vida durante a semana. Uma adoração que consiste em você viver para Deus, né? Algo muito maior do que simplesmente se deslocar de onde você estava para estar com outras pessoas, né? Significa então que adoração coletiva, ela não existe a menos que exista adoração individual. É impossível ter adoração coletiva quando nós estamos reunidos se não houver na vida de cada um a adoração individual. Tem um pastor americano que ele fala sobre isso. O Kent Hughes, ele diz que a adoração é um modo de vida. E porque a adoração é um modo de vida, você não pode adorar coletivamente no dia do Senhor, exceto no momento de arrependimento, caso não esteja em adoração durante toda a semana. Essas são coisas que atrapalham. Se nós não vivermos em adoração durante nossa semana, individualmente, nós não vamos conseguir experimentar os benefícios que Deus tem para nós através da adoração coletiva na igreja, né? Nós podemos então entender dessa forma que as formas de culto, elas não são e não devem ser opcionais a nós. Nós não devemos tratar e entender que as formas de culto são opcionais ao gosto de cada um, né? Nós não podemos pensar que as formas de culto, o culto pessoal, o culto domiciliar, familiar, o culto coletivo, são coisas opcionais à sua disposição de tempo, né? Você não pode pensar que assim, não, eu tenho tempo na semana para ir na igreja. Agora eu não tenho tempo para ter adoração individual, para ter um culto pessoal, né? Tenho tempo de levar minha família até a igreja, mas eu não tenho tempo para cultuar com a minha família durante a semana em casa, né? Nós não podemos pensar dessa forma, porque é impossível termos adoração coletiva quando reunidos aqui, se não houver adoração pessoal, né? Se nós viemos aqui aos domingos com o intuito de adorar a Deus coletivamente, sermos edificados mutuamente, porém, negligenciamos o nosso compromisso diário com Deus, o nosso culto pessoal com Ele, nós estamos cultuando da forma errada.
É o mesmo que tentar subir uma escada rolante pelo lado que se desce. Já tentou fazer isso? É proibido. O guarda do shopping, ele chama a sua atenção. Não sei, por experiência própria, não. Mas se você já tentou, já viu isso em algum lugar, você anda, você se cansa, fica suando ali, tá caminhando, tá fazendo alguma coisa, mas você não sai do lugar, né? Você continua ali sempre no mesmo lugar. Quando nós viemos aqui para adorar a Deus coletivamente, mas não vivemos uma vida de adoração individual a Deus, não experimentamos o culto pessoal e um compromisso com Deus, é o mesmo que tentar subir numa escada rolante pelo lado que se desce. Você vai achar que você está fazendo grandes coisas. Você vai falar assim, nossa, eu estou indo todos os domingos, eu estou me envolvendo com algumas coisas, eu estou com responsabilidades, eu estou suando, né? Estou me desgastando, estou me doando, estou oferecendo meu tempo, meus recursos, meus dons. Mas você vai ver que você não sai do lugar. Porque tem coisas que precisam vir antes disso. Se você quer ver crescimento na sua vida cristã, se você quer sentir que você está realmente caminhando para frente, nós precisamos cultuar da forma certa. E isso implica em algumas coisas que têm muito a ver com as formas de culto. Né? Cultuar da forma correta implica... Eu queria trazer em 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, cultuar da forma correta implica em compromisso através do culto pessoal. Se você quer cultuar corretamente, se você quer que o culto seja para você um momento de edificação, que você possa crescer aqui no culto, você precisa entender que o culto precisa ser antecedido por um compromisso com Deus, por um compromisso sério com Ele. Né? Acho que muitas vezes nós saímos das nossas casas aos domingos, nós nos deslocamos até aqui para um culto, nós estamos buscando soluções. Muitas vezes nós viemos aqui para buscar respostas, né? Buscar alguma solução para algum problema, algum consolo para uma angústia, mas nos esquecemos de buscar essas respostas em Deus semanalmente. Às vezes parece que nós queremos guardar isso, né, para o domingo, aproveitar, já que no domingo a gente quita uma continha. Né? Nos esquecemos de buscar a Deus semanalmente, de colocar diante dEle e pedir a Ele as respostas que nós tanto queremos, né? As soluções que nós tanto estamos buscando. Né? Que nós fazemos isso porque nós temos uma cultura religiosa. Nós temos algum traço religioso que faz com que a gente entenda que é através da igreja que nós nos reconectamos com Deus. Que faz com que a gente entenda e pense que é através de uma oração pastoral que nós vamos ser ouvidos por Deus. Isso é um traço religioso que não é bíblico. Né? A Bíblia nunca vai ensinar que a igreja é o caminho para alcançar a Deus. Existe um caminho. Esse caminho é Jesus. Né? A igreja, ela é para outra coisa. Nós pensamos que a igreja serve para isso, que o culto vai servir para isso. Né? Para termos esse momento de reconexão. Você pode sim, através de um culto, se reconectar. Você pode sim se arrepender, como nós vemos na definição, na frase, na realidade, de Kent Hughes. Você pode sim adorar a Deus coletivamente se você estiver naquele momento de arrependimento no culto. Né? Se você se arrepende de não tê-lo buscado, você consegue sim mudar a sua rota. Né? Mas nós não podemos encarar o culto como o único local para nos reconectarmos com Deus. Né? A Bíblia nos apresenta que Deus, Ele busca um relacionamento pessoal conosco. Deus, Ele estende a mão para nós, buscando um relacionamento individual comigo e com você. Ele quer que nós façamos esse culto pessoal a Ele. Por isso que Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1,
Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso aqui é culto pessoal. É quando nós nos oferecemos a Deus. Culto no Novo Testamento, ele ganha uma proporção muito maior. Ele para de ser simplesmente um momento, um dia da semana, e ele se torna, então, algo que nós fazemos com as nossas vidas diariamente. Quando nós nos dispomos e nos oferecemos a Deus, quando nós nos dispomos a seguir os caminhos de Deus, né? A nos preocupar com a vontade de Deus. Então, não é aqui, nesse endereço, às 7 da noite, todo domingo, que o culto começa. Não é quando você sai da sua casa e vem aqui para esse endereço, para esse local, mas é quando você oferece a sua vida a Deus. É ali que o culto começa. É isso que é uma vida de culto, né? É quando você se oferece para o serviço de Deus. Culto pessoal é quando nós prestamos a Deus a dedicação do nosso tempo. Quando nós colocamos o nosso serviço, o nosso esforço, os nossos recursos a Deus. Culto pessoal é quando nós nos preocupamos com a vontade de Deus. Quando nós buscamos edificação pessoal na palavra dele, isso é culto pessoal. E essas são coisas que você não precisa fazer só aqui. Mas você deve fazer todos os dias. Todos os dias você deve dedicar o seu tempo a Deus. Todos os dias você deve dedicar o seu serviço a Deus, os seus esforços a Deus, os recursos que você tem, dedicá-los a Deus, né? Ter isso como uma prioridade. Isso é culto pessoal. Isso é compromisso com Deus. Todos os dias você precisa se preocupar com a vontade de Deus em tudo que você faz. Desde conversas banais, às vezes, né? Às vezes em pequenas conversas no trabalho, conversas ali, enquanto você espera os seus filhos saírem da escola ou algo do tipo, às vezes nós acabamos pensando que é um limbo, né? Isso aqui é um momento onde eu não preciso viver para Deus, né? Não existe isso. E aí nessas conversas nós falamos o que nós queremos, nós dizemos o que nós pensamos, nós não nos importamos com o tipo de linguajar que usamos, com aquilo que as outras pessoas estão pensando das coisas que nós falamos. É um limbo, né? Mas não existe isso. Nós devemos nos preocupar com a vontade de Deus em todo o tempo, em tudo o que nós fazemos, nas grandes coisas e nas pequenas coisas também, né? Nós precisamos também entender que culto pessoal é quando nós buscamos edificação pessoal na palavra de Deus. Isso é vida de leitura bíblica. É uma vida onde você coloca ali, todos os dias, um momento para você ler a palavra, para você se dedicar, aprender mais, conhecer mais a Deus, né? Vida devocional. Isso é culto pessoal. Se nós queremos cultuar a Deus da forma correta, sermos edificados mutuamente, quando nós estamos aqui reunidos, nós temos que desenvolver um compromisso com Deus através do culto pessoal. Isso precisa ser uma prioridade na nossa vida, né? Também, para cultuar corretamente, nós precisamos ter o cuidado através do culto familiar. Cultuar corretamente implica em cuidado através do culto familiar. Para que o culto possa ser um momento de edificação mútua, esse culto precisa começar na sua casa. Você não pode trazer sua família aqui esperando que isso vai suprir uma necessidade que ela tem de um culto familiar. Não vai. Muitas famílias, eu acho que acabam ficando tão ocupadas com a rotina, com a correria, que elas se esquecem da importância de cultuarem a Deus juntos, né? De fazerem isso em casa, de dedicarem um momento, seja no mês, seja a cada 2 semanas, toda semana, mas de dedicarem um momento para oração junta,
para a leitura bíblica, para meditar em algum texto bíblico, ou apenas para ler a palavra juntos, né? E discutir ali, né? Talvez cantar louvores, compartilhar pedidos. Nós nos esquecemos disso e eu acho que muitas vezes a gente quer terceirizar isso, né? A gente quer pensar que, não, só ir para a igreja no domingo basta. A gente já terceiriza tantas coisas, né? Tantas coisas a gente já busca outros que possam prestar esse serviço e suprir essa necessidade. Talvez façamos isso também com a necessidade espiritual da nossa família, né? A realidade é que nós nos esquecemos e negligenciamos o culto familiar. Só que quando surgem os problemas, nós queremos levar todo mundo para o culto, né? Quando surgem as dificuldades, nós queremos forçar as pessoas para o culto e esperar que tudo vai se resolver. Deus é misericordioso, às vezes Ele resolve. Mas não é assim que a coisa deve funcionar, né? Nós precisamos entender que promover um culto familiar e incentivar um culto doméstico é cuidado com a sua família. Não deixe para cuidar da sua família quando a sua família já estiver pegando fogo. Cuide antes, né? Não deixe para cuidar somente quando os problemas estouram. Cuide antes. Leve antes, né? Incentive antes dos problemas surgirem, né? Isso é cuidado com a sua família, né? A Bíblia nos ensina, Paulo fala para nós sobre isso, lá em 1 Timóteo 5,8, que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Que Paulo ele chama atenção para um cuidado às necessidades mesmo, né? Pessoas da família que passam por dificuldades, por necessidade de coisas básicas, alimento, roupa, moradia, né? Ele adverte aqueles que querem cuidar dos outros, mas não cuidam da própria família, né? Se esse cuidado nas coisas básicas ele é tão necessário, também promover um culto familiar na nossa casa deve ser visto como algo necessário assim. Porque isso é cuidar da nossa família. Isso é nós cuidarmos antes, né? Muitas vezes você pode se deparar com um momento onde talvez seus filhos não queiram mais vir à igreja. Você pode ver um momento onde talvez o seu cônjuge não queira mais vir à igreja, né? Mas você não vai conseguir trazê-los, a menos que na sua casa vocês vivam um culto familiar. E promovam um culto num momento específico. Um momento de oração, um momento de leitura, né? Talvez pela falta disso é que essas coisas acontecem. E vai ser impossível você cativar a sua família a um culto familiar, a um culto domiciliar, a menos que a sua vida seja marcada por um culto pessoal a Ele. Você não vai conseguir cativar e motivar os seus familiares para esse tipo de prática, para praticar um culto familiar e domiciliar, se a sua vida não for marcada por um compromisso com Deus, através do culto pessoal. Vê como essas coisas elas se conectam. Antes desse culto familiar, precisa haver culto pessoal na sua vida. Senão não vai durar, né? Então, cuide da sua família através do culto pessoal, através do culto familiar e do culto domiciliar. Isso é cuidado com a sua própria família. Também nós precisamos entender que para cultuar corretamente, isso implica em coletividade, através do culto dominical, né? E esse é o ápice do culto cristão. É o auge. É o momento mais alto, é a coletividade, né? Talvez seja o momento que nós mais esperamos ali, né? Na nossa vida espiritual, é o culto no domingo, é estarmos aqui juntos, né? Porque é através desse culto que nós somos edificados, nós ouvimos uma palavra, nós cantamos juntos, nós reencontramos os nossos irmãos em Cristo, né? Esse é o ápice do culto cristão. É o culto dominical, né?
Nós somos muito abençoados e edificados. E esse que é o propósito do culto coletivo, né? O propósito do culto coletivo é edificação mútua, é adoração coletiva e ser a celebração daqueles que cultuam a Deus com suas vidas e suas famílias. Esse é o intuito. Por isso que nós fazemos aqui uma celebração, né? Nós chamamos dessa forma, né? A equipe que está aqui na frente tocando é o Life Celebra. Por quê? Porque o culto ele é uma celebração daqueles que cultuam a Deus com as suas vidas, daqueles que têm um compromisso com o culto pessoal, daqueles que cuidam de suas famílias através de um culto familiar, né? Nossas vidas elas precisam ser marcadas por um sacrifício vivo e constante a Deus. Nós devemos adorá-lo como um estilo de vida, nós devemos cantar louvores individualmente, mas também temos que trazer a nossa adoração individual aqui, nessa noite, aos domingos, juntos dos nossos irmãos, para adorarmos coletivamente e desfrutarmos de edificação e uma experiência de crescimento muito mais intensa do que quando nós estamos sozinhos. Que às vezes, se você ouvir e pensar da importância do culto pessoal, da importância do culto familiar, você pode pensar que assim, então eu não preciso ir para a igreja, né? Então, se é mais importante eu ter vida devocional e o culto familiar, a igreja ela fica por último nas prioridades, né? Mas a realidade é que nós podemos desfrutar de edificação e crescimento e adoração de maneira muito mais intensa quando nós estamos reunidos aqui, né? Isso funciona da mesma forma que um show, por exemplo. Um show musical, né? Pense num show, uma banda, está lotado de fãs, né? Esse show, essa multidão cantando, é uma coisa muito intensa. É uma coisa prazerosa, né? É cativante. O som é tão alto, mexe com o seu estômago, né? Você não precisa nem estar lá no meio, você de longe, você já consegue ouvir batidas, consegue ouvir a música. E você vê aqueles fãs, eles apaixonados, né? Cantando, perdendo a voz. Isso é cativante, né? Agora compare isso a um único fã da mesma banda, ouvindo a mesma música, mas com um fone de ouvido. Não cativa nada, você nem ouve o que a pessoa está ouvindo. A pessoa está parada ali, assim, às vezes mexendo a cabecinha, né? A realidade é que na coletividade existe muito mais intensidade e profundidade. Existe uma ação contagiante daqueles que partilham da mesma paixão que nós. Tem um pastor que certa vez escreveu um livro chamado Ó Vinde Adoremos, já uns 2 séculos atrás, chama Robert Rayburn. Ele disse que Deus criou o homem de modo que há deleites mais profundos e inspiração mais intensa na congregação adoradora do que na devoção individual. Deus nos criou assim, né? Existe uma experiência muito mais intensa. Existe um deleite profundo, um grande prazer em nós adorarmos juntos do que sozinhos, né? Deus nos criou assim. Deus nos criou para isso, né? Dessa forma, nós precisamos entender que temos que trazer a nossa vida de adoração individual aqui, aos domingos, para juntos adorarmos a Deus. Porque isso nos dá uma experiência muito mais intensa, muito mais prazerosa, né? Isso nos ajuda a desfrutar cada vez mais da vontade de Deus. Nós precisamos olhar para essas 3 formas de culto e entender que elas são complementares. Elas não são excludentes. Elas são complementares e devem ser complementares na nossa vida. O culto coletivo, ele é o ápice do culto cristão, mas ele não é tudo. Estar aqui hoje não é tudo, não deve ser tudo na sua vida cristã. Culto familiar, ele, além de ser o cuidado com a sua família, ele também é a força da igreja.
Famílias que cultuam a Deus, famílias que estão num relacionamento profundo com Deus, elas fazem da igreja uma igreja forte, né? Uma igreja que tem posteridade. Porque se os seus filhos não forem comprometidos com a igreja, qual é o futuro da igreja? Não é? Orar para que outras pessoas possam chegar? Eles devem ser a base, eles devem ser o amanhã da igreja, né? Isso é uma igreja forte, mas não é tudo. O culto pessoal, ele é a raiz do culto cristão. Um compromisso com Deus individual é a raiz desse culto, é o cerne, é o que motiva tudo isso. Nós estamos aqui celebrando por causa do culto pessoal. Deve ser por isso, mas isso não é tudo, né? Todas essas coisas, elas precisam estar interligadas. Nós precisamos ter um culto pessoal. Nós precisamos ter um culto familiar. Nós precisamos ter um culto dominical, um culto coletivo. Nós precisamos dessas três coisas, se nós queremos cultuar corretamente a Deus. O culto dominical, ele é prejudicado. A tua experiência aqui, ela é prejudicada se não houver culto familiar e se não houver culto pessoal na sua vida. Você sabe disso. Às vezes você vem aqui com frustrações, esperando, queria que minha família estivesse aqui. Queria que todos estivessem aqui comigo, mas não simplesmente fisicamente, mas estivessem de coração aqui, cultuando a Deus, né? A tua experiência seria melhor. Ela seria mais intensa, mais profunda, né? Precisa haver culto pessoal, culto familiar, antes do culto coletivo que nós temos aqui aos domingos. Agora eu queria que você pensasse rapidamente no que você tem que fazer diante de tudo isso. O que você deve fazer? Você deve priorizar na sua vida essas três coisas. E eu acho que especialmente nessa sequência. Priorize o culto pessoal. Se você tem sido falho no seu compromisso com Deus, se você tem sido falho na tua vida devocional, priorize isso. Comece. Não deixa para começar amanhã. Começa hoje, né? Comece o quanto antes. Porque isso está comprometendo a qualidade do culto que você presta a Deus. Priorize um culto pessoal. Não somente o devocional, mas também separe algum dia no mês ou a cada 15 dias para que você possa ter um tempo de culto a Deus sozinho. Quem já fez isso sabe que é uma experiência maravilhosa. Você tirar um tempo para ler a Bíblia com calma, sem pressa, sem interrupções, para orar sinceramente a Deus, conversar com Deus, sem se preocupar se o tempo está acabando ali, né? Se você vai ser interrompido. Que você possa cantar alguns louvores sozinho, ouvir alguns louvores, né? Isso é muito edificante para a sua vida. Priorize o culto pessoal. Priorize o culto familiar. Não negligencie isso. Não terceirize isso. Porque se você continuar postergando essa necessidade ou tendo vergonha, talvez, achando que é uma coisa esquisita, porque culto é na igreja, só ali em casa, né? Quando os problemas surgirem, você vai se arrepender. Porque muitas vezes um ambiente de culto familiar, em casa, ele pode ser um ambiente para conversar, para interceder juntos, para compartilhar. Um ambiente de compreensão entre a família e de oração, né? E priorize o culto coletivo. Não trate o culto aqui como só mais um compromisso que você tem na sua semana e que qualquer detalhe, qualquer mudança na tua agenda, isso pode ser cancelado, né? Entenda que existe muito mais deleite, muito mais prazer. Existe uma experiência muito mais intensa quando nós adoramos coletivamente. Quando nós chegamos de uma semana de adoração a Deus e de culto a Deus para estarmos juntos cantando, né? O seu coração será
transformado dessa forma. Né? Priorize essas coisas. Priorize culto pessoal, culto familiar e o culto coletivo. Amém?